Quando se fala no Antigo Egito, pensamos logo em pirâmides, faraós, múmias. O costume, certo? Mas e se uma das coisas mais importantes para eles fosse, na verdade, a aparência? E não, não era só por vaidade. Para os egípcios, a beleza estava ligada à sua forma de ver o mundo, ao poder e até à sobrevivência. Vamos lá descobrir como? Então, a grande questão é porquê? Porquê é que uma civilização tão incrível se preocupava tanto com estas coisas? Bem, a resposta é mesmo fascinante. Para os egípcios, ter uma boa aparência era um pacote completo. Era uma questão de espiritualidade, de saúde e de mostrar o seu estatuto na sociedade. No fundo, era uma forma de manter tudo em ordem no universo. Ok, vamos fazer uma pequena viagem no tempo e imaginar como começava o dia de um antigo egípcio. A primeira coisa, e a mais importante de todas, era a limpeza. E acreditem, a higiene era levada muito, muito a sério. Era quase um ato sagrado. A rotina era rigorosa. Começava com banhos, onde usavam sais de natrão, que é um tipo de sal mineral que se encontra lá no Egito, para purificar bem a pele. Odores corporais e sujidade? Nem pensar. O sabonete da altura era uma pasta feita de cinza e argila. E para se secarem até usavam uns raspadores de metal. E o hálito? Para isso mastigavam umas pastilhas feitas de mel e ervas. Tudo pensado. E para se perceber a razão de tanto cuidado, basta olharmos para o clima. Com temperaturas que muitas vezes passavam dos 40 graus, em pleno deserto, proteger a pele não era um luxo, era uma questão de pura sobrevivência. E qual era a solução deles? Simples e genial. Óleos. Usavam óleos de sésamo, de rícino e de linho para criar uma camada protetora na pele e evitar que ficasse seca e gretada com o calor. E pensem nisto, eles já usavam cremes, muitas vezes feitos com gordura animal, para combater as rugas. Estamos a falar dos primeiros produtos anti-entidade da história. Agora, vamos à parte que toda a gente reconhece imediatamente, a maquilhagem. E um pormenor muito importante, não era só para as mulheres. Os homens também se maquilhavam, e com o maior dos orgulhos. A grande estrela da maquilhagem era, claro, o colle. Este pó preto que vinha de um mineral chamado galena servia para duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, criava aquele olhar super definido e alongado, que é a imagem de marca do Egito. Mas, por outro lado, funcionava quase como uns óculos de sol porque ajudava a proteger os olhos do brilho intenso. E mais, tinha propriedades que preveniam infecções. Era beleza e saúde, tudo num só produto. E a aplicação disto era uma arte. Primeiro, o mineral era moído até ficar um pó super fino. Depois, era misturado com um bocadinho de água ou gordura para fazer uma pasta. E por fim, com uma vareta muito fina, desenhavam aquelas linhas perfeitas à volta dos olhos. Era preciso ter uma mão muito firme para conseguir aquele efeito simétrico. Isto mostra bem o valor que a maquilagem tinha. Não era um luxo só para os mais ricos. Era tão essencial que, às vezes, os trabalhadores que construíram as pirâmides e os templos recebiam parte do salário em cosméticos. Já imaginaram receber colle no final do mês em vez de dinheiro? Mas nem tudo era preto. O verde, que vinha de outro mineral, a malaquite, era super popular para as pálpebras e simbolizava renascimento e vida nova. Para dar um toque de cor aos lábios e às bochechas, usavam ocre vermelho, um pigmento de terra. E claro, a henna, que servia para pintar as unhas e fazer desenhos nas mãos e nos pés. Muito bem, já tratamos da pele e dos olhos. Vamos agora subir um pouco e falar sobre o cabelo, que no Antigo Egito dizia muito sobre quem era a pessoa e qual o seu lugar na sociedade. Bem, isto pode parecer um bocado estranho, mas a verdade é que muitos egípcios, homens e mulheres, rapavam completamente a cabeça. O motivo era super prático. Era a melhor forma de evitar piolhos e de se manterem frescos. Mas então, e aqueles penteados incríveis que vemos nas pinturas, perguntam vocês? A resposta está nas perucas. A lógica era esta. No dia a dia, cabeça rapada para ser mais prático e higiênico, mas para festas e cerimónias importantes, aí sim, usavam perucas. E que perucas! Eram autênticas obras de arte, feitas com cabelo humano ou fibras de plantas, e depois decoradas com tranças, contas, flores, tudo e mais alguma coisa. E para não caírem, eram fixadas com cera de abelha. Ok. Com o rosto e o cabelo prontos, só falta mesmo a roupa e os acessórios para completar o look. A moda egípcia era, no fundo, bastante minimalista. A roupa era quase toda feita do mesmo material, linho branco. E fazia todo o sentido. O linho é um tecido leve, fresco, perfeito para aquele calor. E o branco, para além de refletir o sol, era um símbolo de pureza. A peça de roupa mais famosa para as mulheres era o kalaziris, que era um vestido de linho simples e justo ao corpo. Já os homens usavam uma espécie de saiote curto, o shendit, simples, prático e elegante. Mas se a roupa era simples, nas joias... Bem,
Aí a história era completamente diferente. O material preferido era o ouro. E por uma razão muito forte. Para os egípcios, o ouro não era só um metal bonito e caro. Era considerado a própria pele dos deuses. Algo divino e que durava para sempre. E a joia mais espetacular de todas era o usak. Era um colar super largo e pesado. Um símbolo claro de riqueza e poder. Era feito com centenas de contas de ouro e pedras preciosas como o lápis lazuli, com aquele azul profundo, a representar os céus, e a turquesa, que simbolizava a alegria. E para fechar o visual, um dos detalhes mais bizarros e geniais de sempre. Em festas importantes, as pessoas da elite usavam os cones feitos de gordura perfumada em cima da cabeça, ou da peruca. Com o calor, o cone ia derretendo devagarinho e libertava um perfume agradável. Era o ambientador pessoal da altura. Então, depois de tudo isto, o que é que podemos concluir? Vamos olhar pelo que realmente fica desta cultura de beleza com mais de 3.000 anos. Em resumo, a beleza no Antigo Egito era uma mistura de muitas coisas. Era espiritual, uma forma de honrar os deuses, era prática, uma necessidade para se protegerem do clima, era um símbolo de estatuto para mostrar quem tinha poder e era super inovadora, com a criação de cosméticos e perfumes com receitas complexas que ainda hoje nos inspiram. E se calhar a ideia mais poderosa de todas é esta. Para os egípcios, o corpo e a alma não se separavam. Cuidar da aparência em vida era também uma forma de preparar e cuidar do espírito para a vida depois da morte. É por isso que os túmulos dos faraós estão cheios de potes de maquilhagem, óleos e joias. Eram coisas essenciais para a eternidade. E tudo isto leva-nos a pensar um pouco. Milhares de anos depois, continuamos com os nossos rituais de beleza, certo? A pergunta que fica no ar é: o que é que eles dizem sobre nós? Sobre a nossa cultura, sobre aquilo em que acreditamos? É uma boa ideia para refletir.